Bom dia, como estão? Boa segunda-feira para todos. Que Deus abençoe você, seu trabalho, sua família, sua vida, em todos os sentidos, tá? Eu quis gravar esse vídeo hoje para a gente continuar falando sobre aquele assunto das águas, tá? Olha só o que diz aqui essa passagem, onde o Senhor Jesus fala sobre isso com a mulher samaritana. E ele fala mais, ele fala muito mais coisas. Nesse texto, Jesus fala a respeito de outras coisas com a mulher samaritana, mas você vê que ele enfatiza isso, porque ela também enfatiza a questão da água para Jesus, né? Então, lá no capítulo 4, no versículo 14, Jesus diz assim para ela, mais especificamente, né? Jesus, no 13, Jesus diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: todo que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se converterá nele em uma fonte de água que salta para a vida eterna. Quer dizer, a água física, a água que nós temos aqui, a água que é usada aqui, ela só serve para matar a sede. E assim, mata a sede temporariamente, não é uma água que mata a sede para nunca mais você ter sede. Não, você tem sede agora, você toma água. Você vai ter sede, daqui uns 15 minutos você vai tomar água de novo. Então, o nosso corpo se move dessa forma, né? Então, a água só serve para isso. E para se banhar, né? Para você se banhar, para você se purificar o corpo, né? Ficar limpo. Mas a água que Jesus dá, esta água, ela, como que quando entra, ela é fonte de vida eterna. Quer dizer, e a água que Jesus dá é a palavra de Deus. É a palavra. Por isso eu quero entrar nesse tema com você. Se você toma um banho de descarga com água de 7 cachoeiras, isso é macumba, isso é mandinga, isso é espiritismo. Isso nada tem que ver com a palavra de Deus. Deus não mandou fazer isso. Não está escrito em nenhum lado. E você pode ficar bravo, você pode gritar, você pode me insultar, você pode fazer o que você quiser. Mas isso é espiritismo. Quem crê no espiritismo, como eu já antes de conhecer Jesus, eu movi muito essa área, não a ponto de me envolver, ser mãe, nada disso, mas eu recebi a mensagem de pessoas que supostamente estavam mortas. Então, eu posso te garantir que quando a pessoa consagra a água para um banho de descarrego, ela está praticando espiritismo. É a prática do espiritismo, da Umbanda, da Quimbanda. É a prática de outras religiões, não é cristianismo. Não é cristianismo, é nisso que eu quero chegar com você. Aqui não é uma crítica às outras religiões. Aqui há um entendimento. Há uma separação muito grande entre uma coisa e outra. O espiritismo é o espiritismo. Quem crê no espiritismo vive conforme as leis que regem aquela religião. Quem crê na Umbanda vive conforme as leis que regem aquela religião. E quem crê em Jesus Cristo vive conforme a palavra de Jesus Cristo. Quem se diz cristão deve andar como Cristo andou, deve praticar as obras de Cristo. Mas se você diz ser cristão, ser de Jesus, e você pratica esoterismo, você pratica espiritismo, você tem práticas Umbanda, então você pertence a Umbanda, você não pertence a Jesus. É somente isso que nós estamos dizendo. Nós não estamos atacando qualquer CNPJ de qualquer instituição que seja, não. Nós estamos falando de cima da palavra de Deus, que se você pratica tal coisa, se você aceita tal coisa, então você também está na prática do espiritismo. Você pertence ao espiritismo, você não é de Jesus Cristo. Você não é de Jesus. Você não tem nada a ver com Jesus. Se você quer ser de Jesus Cristo, você tem que voltar rapidamente, você tem que dar uma virada 360 graus aí e retornar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nada tem que ver com as 7 quedas d'água, tá?
A palavra de Deus nada tem que ver com banho do descarrego. Nada tem que ver com banho de descarrego. Jesus não mandou fazer banho de descarrego. Não está escrito na palavra de Deus o banho de descarrego. Não, mas pela fé, nós podemos fazer muitas coisas pela fé. Exatamente, você pode até ir para o inferno pela fé. Entende? Então, a fé, ela é benéfica e ela é bíblica quando aplicada no verbo que é Jesus. Se você usa da fé para cometer atrocidade, você não é de Jesus Cristo. Você é um enganador. Você é uma enganadora. No mínimo, você está sendo enganado. Você está sendo levado a praticar heresia e a cometer essa heresia. Olha o que Deus ele fala. O que vem do alto. Lá no mesmo João, né? No capítulo 3, no versículo 31. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra é terreno e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está sobre todos. Vê que ele enfatiza 2 vezes isso. E aquilo que viu e ouviu, disso ratifica. Aquilo que viu e ouviu, disso testifica. E ninguém aceita seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que recusa crer no Filho não terá e não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Você vê, aqui está falando de quem? Aqui está falando de Jesus. Aqui está falando do Senhor Jesus. Aquele que vem do alto, está acima de todos, é Jesus. Né? Aquele que é terreno, quem é terreno? Nós. Nós somos terrenos. O que é do alto fala das coisas do alto. Ele falou de tudo que Deus mandou ele falar do alto, de onde ele veio, onde ele pertencia. Nós falamos das coisas daqui de baixo. As sete águas é daqui de baixo, é do homem. O homem instituiu as sete sextas-feiras, 7 quedas d'água, 7 consagrações de 7 rios diferentes. Isso é daqui de baixo. Não é lá de cima. Não foi Deus que falou. Não foi Jesus quem disse. Não está escrito em nenhum lado. Tá? Ele fala daquilo que viu e ouviu. E disso testifica. Mas ninguém aceita seu testemunho. Eu estou falando aqui de Jesus. Está escrito aqui que ninguém aceita o seu testemunho. Ninguém aceita que Jesus está falando, que não é para fazer aquilo lá. E você nos ataca aí. Você fica nos atacando, obreiro. Você fica nos atacando, pastor. Você fica nos perseguindo. Por quê? Porque você não é de Jesus. Você não pertence lá em cima. Você pertence aqui embaixo. Você ainda não nasceu de Deus. Você ainda não tem Jesus. Você não anda com Ele. Você não come a palavra. Você não sabe o que é Jesus. Você não conhece Jesus. Pois se você conhecesse Jesus Cristo, você não faria o que você está fazendo. Você não misturaria arruda, água, sal, azeite, de 7 não sei o quê, para dar um banho de descarga numa pessoa, sabendo você que a palavra de Deus, ela é suficiente para que a pessoa seja abençoada. E é só isso que a gente fala aqui. E me importa, ó, a placa da sua igreja. Importa que você nasça de novo. Porque até para nascer, você tem que morrer nas águas. E as águas servem para isso. Para a morte física e o nascimento do ser espiritual para Deus. Então, eu gostaria de deixar essa palavra para você. Pense, medite, João, capítulo 3, versículo 31 até o 36. E logo, João 4, que fala da mulher samaritana. Tá bom? Então, que Deus abençoe. Um abraço. Medite, tá?